Boa noite. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com as funções trigonométricas. Essas funções são chamadas também de funções circulares ou funções periódicas. Por quê? Porque elas estão relacionadas a uma volta completa do ciclo trigonométrico. Então, ela dá uma volta completa, depois ela dá outra volta. Então, ela perfaz sempre o mesmo caminho. Por isso, elas são chamadas de periódicas, tá? Alguns exemplos, assim, das funções periódicas, nós podemos encontrar nos fenômenos naturais, como, por exemplo, nas fases da Lua, na maré do mar. Se vocês pensarem, elas fazem um movimento sempre igual. Então, elas fazem, lua nova, lua cheia, lua crescente, lua minguante, depois lua nova, lua cheia, e aí continua o mesmo ciclo novamente, tá? Um outro exemplo, assim, muito comum é a pressão sanguínea, né, do coração também. Então, ela tem sempre o mesmo ciclo, ele fica batendo, né, batendo lá, o sangue vai batendo e está sempre desenhando o mesmo gráfico, tá? As principais funções periódicas são a função seno, cosseno e a tangente. Nós vamos trabalhar hoje com a função seno, tá? Elas precisam ser trabalhadas separadas, porque elas têm um comportamento um pouquinho diferente, cada uma delas. Então, no caso aqui, eu trouxe para vocês um gráfico da função seno, tá? Então, é o seno de x. Então, como ela dá volta em torno do ciclo trigonométrico, então ela vai desenhar esse comportamento aqui. Então, por que é esse comportamento? Olha, o seno, nós sabemos que ele está sobre o eixo do y, né? Então, aqui, ó, o seno é nesse eixo aqui. Ele está nesse eixo vertical, tá bom? Ó, nesse eixo aqui, então aqui nós temos o seno, né? O seno de x, tá bom? Então, conforme ele vai dando o ângulo, quando o ângulo é zero, quanto que é o seno? É zero. Quando o ângulo for de 45 graus, ele vai ser de quanto? Raiz de 2 sobre 2. Quando o ângulo for de 90 graus, ele está com o raio completo. No ciclo trigonométrico, o raio é unitário, não é isso? Então, aqui é 1. Então, quando tiver 90 graus, ele é 1. Está aqui em cima 1. Quando ele continua dando volta. Quando ele chegar aqui no 180 graus, ele vai rebater aonde? No zero de novo. O nosso seno vai ser quanto? Zero. E quando ele chega aqui embaixo, no 270 graus, ele vai ser quanto? Menos 1, né? E aí, por diante, daí ele chega aqui no 360, ele completa a volta dele. Então, aqui ele vai ser zero de novo. Então, esse daqui é o comportamento, ó. Ele começa do zero, vai até o 90 graus, que é a mesma coisa que π sobre 2, né? Ó, π sobre 2. Aí ele desce, vai descendo. Ele chega aqui no π. Quando ele chega no π, é 180 graus aqui do outro lado, né? Aí ele continua descendo, vai indo, ó. Ele chega aqui embaixo, no 270 graus, que é a mesma coisa que 3π sobre 2. Então, ele está aqui embaixo, ó, no 270 graus. Quando ele está no 270 graus, ele está quanto? No menos 1. Aí ele continua, aí ele está aqui, ele começa a subir de novo. Aí ele vai subir até chegar no 360 graus. Quando ele chega aqui no 360 graus, quanto que é o seno de 360 graus? Vai ser zero. Então, ó, ele completou a volta dele. Ele quer dar mais uma volta? Você pode dar outra volta, não tem importância. Você pode dar quantas voltas você quiser, tá bom? Mas o comportamento dele vai ser sempre igual, tanto na parte positiva quanto na parte negativa. Então, o comportamento vai ser sempre igual, não muda nada. Então, o seno, ele tem um período máximo. Ele chega aqui e faz tudo de novo, o mesmo caminho. Então, ó, o período dele vai chegar no máximo a 2π, radiane. Então, o perímetro é igual a 2π. Amplitude. Quem que é amplitude? Amplitude é essa altura da onda aqui, ó. Esse é a distância do eixo do x até a altura da crista, o ponto de máximo da onda, tá? Então, esse tamanho aqui é o tamanho da amplitude. Nesse caso aqui, a nossa amplitude, ela é igual a 1, tá? A amplitude é igual a 1.
eu poderia medir aqui na parte de baixo? Pode, é a mesma coisa. Ó. Daqui para cá, a distância não é 1. É menos 1. Mas distância, não existe distância negativa. Então, aqui também é 1. Então, tanto faz medir aqui, como medir aqui embaixo. Então, isso daí é a amplitude. Agora, vamos ver a imagem. Quem que é a imagem? A imagem é como se eu pegasse esse gráfico e dobrasse ele, vem trazendo ele dobradinho aqui, ó. Ele ia chegar aonde? Ele ia pegar esse pedacinho aqui do eixo do Y. Então, eu estou rebatendo aqui. Então, aqui é o ponto de mínimo até o ponto de máximo. Onde que ele rebateu? Ó? Ele rebateu aqui, ó, no menos 1. E aqui ele rebateu aonde? No 1. Então, esse pedaço aqui, quem que é? É a amplitude. É a amplitude, não. Isso daqui é a imagem, tá bom, gente? Às vezes eu me confundo, porque eu fico um pouco nervosa também, né? Também não estou acostumada com isso. Então, aqui é a imagem. Então, isso daqui é a imagem, tá? E o domínio? O domínio dessa função, onde que é? O domínio da função, ele encontra-se no eixo do x. E aqui no eixo do x, são todos os valores dos reais, tá? Então, o domínio são todos os valores dos reais, tá? Então, o domínio está sempre nesse eixo aqui, ó. Aqui nós vamos encontrar quem? O domínio. Domínio. Tá bom? É aqui onde nós vamos encontrar o domínio. Agora, com relação aos sinais. Porque vocês viram lá na tabelinha na tabela lá trigonométrica que vocês construíram, nós já construímos também na sala. Se nós for ver, sabemos que os ângulos, eles são múltiplos, né? Eles são múltiplos, isso é correspondente. 45 graus é correspondente a 135 graus, que é correspondente aos 225 graus, que ele é correspondente a quem? Aos 315 graus, porque eles são múltiplos. Por isso que a gente tem a tabelinha dos ângulos notáveis, né? Então, quanto que é o seno de 45 graus? O seno de 45 graus, eu sei que ele é raiz de 2 sobre 2. Então, aqui também vai ser raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Só que tem uma diferença. Quando ele estiver no primeiro quadrante aqui, olha, se o ângulo está aqui nesse pedaço, ele está no primeiro quadrante. Então, se ele está no primeiro quadrante, ele é positivo. Então, ó, essa parte daqui para cima do seno são todos valores positivos, tá? Então, no primeiro e segundo quadrante, ele é positivo. Opa, então aqui é mais raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2. Agora, se por acaso eles estiverem nessa parte aqui de baixo, né? Nesse pedaço aqui abaixo do eixo do x, essa parte aqui, eles estão sempre negativos. Então, quadrante 3, quadrante 4, o seno, ele é negativo, tá bom? E então era isso que eu queria mostrar para vocês com relação ao seno, tá bom? Depois a gente vai passar para mais alguns detalhes aí para trabalharmos com algumas equações, tá? Obrigada.